Boa noite, amigos e amigas. Como estão? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a leitura da Bíblia, Gênesis capítulo 2, verso 4 em diante até o final, que termina no versículo 25. E esta frase diz: Adão e Eva. Estas são as gerações dos céus e da terra quando foram criados. Repetindo, estas são as gerações dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda planta do campo antes de estar na terra, e toda erva do campo antes de crescer, pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra. Dá uma pausa aqui. Deus é tão maravilhoso que ele ainda não tinha feito um homem nessa parte. Ele tinha posto árvores, sementes, plantas, ervas, mas não choveu por quê? Quando chove, cresce o mato. E se crescer o mato, e não tiver um homem para cultivar, crescerá também a erva daninha, destruindo tudo. Então Deus é inteligente demais, ele só faz uma coisa puxando a outra. Primeiro ele faz os animais para poder servir ao homem de alimento, de transporte, de tudo. Ele fez cada coisa minuciosamente pensado, tudo. O respirar do homem, o sentimento, o tato, o cheiro, tudo, a visão, cada detalhe. Agora vamos continuar. Mas ali subia uma neblina da terra e regava toda a face da terra. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou uma alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste no Éden. E ali ele colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda árvore que é agradável a vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos dar mais uma pausa. Pelo que a Bíblia está ministrando aqui, eram duas árvores, uma a qual ele não poderia comer, que é a do conhecimento. Deus tinha dado a ordem para ele não comer da árvore do conhecimento. Mas ainda tinha a árvore da vida. Ele poderia ter escolhido comer a árvore da vida, mas não. Ele quis comer a árvore do conhecimento para ser igual a Deus. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali partia-se e tornava-se 4 cabeças. Um rio se tornava em 4. O nome do primeiro é Pison. Este é o que circunda toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há dibélio e a pedra ônix. E o nome do segundo rio é Gion. Esse é o mesmo que circunda toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para o leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Quando alguém pede para alguém guardar alguma coisa, é que tem algo já
prestes a acontecer naquele local. Ninguém manda guardar, guarda este dinheiro. Por quê? Guardar. Porque alguém já pode estar de olho em pegá-lo. Não se guarda nada com um propósito à toa. Guardar é porque ele era o guardião daquele local, era ele que detinha tudo naquele local. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás. Então, mais uma pausa. Então, ele só falou para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, até a árvore da vida ele poderia ter comido. Ia ficar para sempre. Ia ficar para sempre. Mas não, ele, em vez de querer viver para sempre, ele preferiu ser igual a Deus. Ele ter o conhecimento do bem e do mal. Pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. E da terra o Senhor Deus formou todo animal do campo e toda ave do ar, e os levou até Adão para ver como ele lhe chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. E Adão deu nomes a todo o gado, e a toda ave do céu, e a todo animal do campo. Mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu, e ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. E estavam os dois nus, o homem e a sua mulher, e não estavam envergonhados. Aqui, ó. Por isso, o homem deixará pai e mãe, e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. Uma só carne, uma só carne. Ele não tem que desrespeitar a mãe, ele não tem que ser desobediente, ele não tem que gritar, mas ele, primeira coisa, ele tem que respeitar é a mulher dele, o qual escolheu ele para ser o marido dela. A mãe gerou, a esposa e o esposo não. Um conquistou o outro. Um escolheu estar do lado do outro. E quando ele se prontifica e ela a casar, eles se formam uma só carne. Eles têm que sair da parentela e morar sozinhos para conquistar a sua independência, para conquistar o seu terreno, a sua casa, suas posses, suas bênçãos. Repito, não é desonrar pai e mãe, mas ele, quando se torna maduro, ele tem que abandonar a parentela. É por isso que muitos casais brigam, porque continuam na casa da sogra, do sogro, da mãe, da tia, da avó, e não se tornam maduros, não se tornam independentes. Saia da casa da sua parentela, construa as suas posses. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Fui.